Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos um dos principais aliados do governador de Minas, Fernando Pimentel. Miguel Correia Júnior é secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Secretário, muito bem-vindo. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu e vamos bater um papo aqui, falar de coisas boas. Muito bem, a gente recebe aqui também a nossa repórter Ana Luísa Faria, repórter aqui da Super Notícia FM, é também repórter do Caderno de Política do Jornal O Tempo. Ana Luísa, mais uma vez, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Rodrigo, Delma, deputado. Bom dia. Bom, secretário Miguel Correia, o senhor que é deputado federal licenciado, me esqueci de falar e a Ana Luísa bem me lembrou aqui agora há pouco. Minas Gerais tem vivido uma crise financeira nos últimos anos sem precedentes, talvez a mais grave ao longo das últimas décadas aqui no estado. O senhor é responsável por uma pasta que é ligada justamente ao desenvolvimento econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muita gente diz que Minas precisa se livrar das amarras de depender do minério de ferro, precisa diversificar a economia. O que a Secretaria tem feito para tentar mudar essa história, já que isso é promessa de muitos governos, de décadas e décadas, mas essa realidade até hoje não conseguiu ser modificada? Rodrigo, eu vou tentar fazer de uma forma mais dinâmica a resposta, mas assim, em primeiro lugar, eu acho que a crise que nós estamos enfrentando, ela tem uma dimensão muito maior, né? Nós temos uma crise mundial econômica sólida, nós temos uma crise nacional, econômica, política e institucional. Então, se você tem todo esse retrato trazido para Minas Gerais, você percebe que, de fato, o desafio é muito grande, né? Mas desafio esse que o governador tem cumprido com louvor. Eu acho que basta registrar que a gente tem crises tão sólidas no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na segurança pública, e a gente tem feito o que é trivial a um governo, que é manter um governo em funcionamento. E manter um governo em funcionamento no momento de uma crise tão profunda é um desafio gigantesco e que a gente tem cumprido com louvor. Então, com esse retrato, o desafio do desenvolvimento econômico ele é muito grandioso. E nós dividimos a ação de desenvolvimento econômico no Estado em duas ações estratégicas. Uma ação estratégica liderada pelo Comitê de Desenvolvimento Econômico, que é a ação de atrair grandes empresas ao Estado. Então, você faz uma política de atração, fazendo com que haja geração de trabalho, de impostos e renda a partir desse movimento de atração de novas empresas que tem caminhado super bem. Nós vamos ter grandes novidades o tempo inteiro. A gente espera uma atração de quase 8 bilhões de investimentos somente esse ano. Em qual setor, secretário? De quais tipos de empresas? Como nós estamos trabalhando nesse modelo, você tem uma exigência de sigilo de contrato, a gente rapidamente nós vamos ter isso revelado. Mas no setor cervejeiro, sem dúvida nenhuma, nós teremos um grande player. Eu já posso falar, inclusive, que nós já tivemos um grande aumento da Ambev dentro do estado. A Ambev transferiu talvez 1/3 da sua linha de produção do país para dentro de Minas Gerais, por entender que há um ambiente propício para esse crescimento. E, naturalmente, cresceu muito o seu desempenho de vendas, correspondente, natural, à geração de empregos e geração de impostos, né? Mas de outras grandes empresas ainda há essa negociação. Mas eu não queria nem focar muito nessa pauta. Acho que o principal, e o Rodrigo trouxe bem, que é você fazer com que haja um desenvolvimento econômico numa grande riqueza do Estado. Rodrigo, se você for aprofundar numa pesquisa econômica em Minas Gerais, nós vamos perceber que além da mineração e da agricultura, o Estado tem uma terceira grande riqueza e que dificilmente foi explorada durante esses anos todos. Um valor que nós temos, que é o valor dos mineiros, o valor do conhecimento, né? Nós temos a maior rede de universidade pública federal, nós temos uma rede pública de universidade estadual que poucos estados têm, nós temos uma rede privada, eu estava acabando de elogiar aqui, tanto o IBMEC, PUC, FUMEC, instituições sólidas do ensino, né? A Fundação Dom Cabral, por exemplo, ela tem hoje mais referência do que o MIT. Em formação de profissionais. Consequentemente, essa mão de obra qualificada que qualquer instituto de pesquisa tecnicamente voltado para o desenvolvimento econômico, se fizer, alcançará esses resultados, nós vamos perceber que o Estado nunca teve uma política de desenvolvimento econômico com esse foco. Mas você vai falar assim, mas como que é feito isso? Nós vamos curso superior? Não. Nós vamos desenvolver as ações de inovação e tecnologia, porque as ações de inovação e tecnologia são aliadas incondicional do desenvolvimento econômico tradicional. Aí entram as startups, né? Entram as startups solidamente. O que eu falo que é uma startup? A startup ela é um veículo.
Porque o conhecimento dentro da universidade, ele nunca transbordou. Né? Até 10 anos atrás, eu sou professor da academia e posso falar isso com convicção, há 10 anos atrás você tinha sair do conhecimento da universidade era um crime. Né? O quê? Você está aqui, professor, vai fazer uma empresa, isso é um crime. Né? Hoje não, hoje é o contrário, hoje é uma política de incentivo. Então, quem que é o veículo que pega esse conhecimento e leva ele até as nossas empresas de mineração, por exemplo, ou as nossas empresas de agricultura, é a startup. A startup é que vai fazer esse caminho, deslocando esse conhecimento, traduzindo ele numa empresa com CNPJ, fazendo uma geração de contratos. E aí eu posso afirmar para vocês, e aí sim entra essa grande ação, nós estamos, Rodrigo, fazendo uma linha de produção de novas empresas com base em tecnologia, novas startups. Eu posso afirmar para vocês que o ano que vem, o Estado tem hoje diagnosticado em torno de 500 startups. São Paulo, que é o estado que mais tem startup no Brasil inteiro, nós somos o segundo estado, tem em torno de 1.500 startups. Nós vamos gerar o ano que vem em torno de 5.000 startups no estado de Minas Gerais. Nos programas que nós estamos construindo com as universidades federais, com as universidades privadas e com a juventude do nosso estado. Só para você ter um dado só para ver como que esse programa tem sido assertivo, o Brasil no primeiro quadrimestre, segundo o CAGED, gerou 150 mil novos desempregados no Brasil. Quer dizer, nós estamos passando os 14 milhões de desempregados. Um único estado foi positivo na federação. Nós geramos 50 mil novos empregos e esse estado é Minas Gerais. E o senhor acredita que isso se deva já a essa política de startups? E pergunto mais, para 2018, com essa geração de 5 mil novas startups em Minas Gerais, o que pode se esperar em relação a emprego, a postos de trabalho mesmo, secretário? Se a gente for aprofundar dentro de onde está vindo esses 50 mil novos empregos, nós não vamos ter dúvida nenhuma que o grande parceiro dele é a agricultura. Mas as ações de startup na agricultura são grandiosas. Agora, o segundo posto que mais, o segmento que mais trouxe emprego para o Estado, não é a mineração. A mineração gerou 300 novos empregos. Não é a construção civil, que gerou 300 novos empregos, arredondando. Né? É serviços, que é essa aposta. E é uma aposta barata de se fazer. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui em Itabira na semana passada, salvo engano aqui a data precisa. Nós celebramos uma parceria de construir uma aceleradora dentro. A aceleradora é um espaço físico que você capta essa ideia e transforma essa ideia numa empresa, né? Dando todo o suporte para os donos dessas ideias. E o custo do Estado é praticamente o custo dos profissionais, porque a universidade cede espaço, laboratório e todo o conhecimento. Você contrata os profissionais, professores, e coloca à disposição. Quer dizer, com um investimento de 10, 15 mil reais, você está pronto ali para formar uma empresa geradora de empresas. Uma máquina geradora de empresas, que daqui a pouco está gerando 300 empregos, 400 empregos, 500 novos postos de trabalho, numa única ação. Enquanto no investimento para se trazer uma grande empresa para cá, nós estamos falando na casa de uma centena de milhões de reais, né? E que não gerará talvez 1/10 do quantitativo de emprego gerado com o mesmo investimento sendo feito nessa área. Então essa é a aposta do Estado. Agora, existe, secretário, uma preocupação com o processo de desindustrialização que nós temos vivido em Minas Gerais? Olha, naturalmente, esse é a nossa cadeia industrial, ela é muito sólida, eu digo nacional, né, no Brasil. Nós temos uma industrialização muito profunda, mas a indústria também sofre uma nova remodelação, né? Nós temos a indústria 3D, né, as impressoras 3D, que vão revolucionar e vão mudar. Nós vamos fazer carro daqui a pouco, uma impressora só. Então, esse processo vai acontecer. E o que não estará fora de moda em momento nenhum são as ações de inovação. Em nenhum momento ela estará fora de moda. Naturalmente, por ser uma ação de inovação, é ela que vai pautar o que é a moda daqui para frente. Por isso que uma aposta nesse setor é uma aposta sólida na economia tradicional, assim como é uma aposta sólida na economia inovadora. E por isso que é o caminho que o Estado tem apostado. Secretário, o senhor está apontando muitos projetos aqui, né, planos para a sua pasta, mas eu pergunto como, de alguma forma, essa crise que a gente está vivendo no país, no âmbito federal, ela pode interferir de alguma forma nesse cronograma, nesse planejamento que a Secretaria de Estado está fazendo aqui, levando em consideração recursos federais que a sua pasta possa estar contando? Olha, se a gente for considerar os recursos federais, aí de fato nós teríamos um deserto imenso para prosseguir com essa ação. Eu posso afirmar aqui que o único projeto que nós temos em parceria com o governo federal hoje é o Pronatec, né, que nós remodelamos para cá.
adaptamos as realidades da economia nossa, local, por exemplo, mestre cervejeiro, um pouco na área de chefe de cozinha, mas é exclusivamente um único projeto que a gente tem com o governo federal hoje nessas ações. Né? Todas as outras ações nós estamos fazendo com recurso próprio do governo estadual, com a FAPEMIG, uma parceria incondicional e pertencente à secretaria também. Então, o governador tem claro que essa é uma ação estratégica, uma ação importante, geradora de emprego para a juventude, especialmente. O jovem não quer trabalhar hoje como vendedor, com todo o respeito que eu tenho à profissão, mas ele não quer trabalhar. Agora, desenvolver aplicativo, ele quer. Analista de mídia social, ele quer. Analista de web, ele quer. Então, são esses empregos que a gente procura formar. Deputado, porque também as contas do governo estadual não estão indo bem, né? Isso está previsto no orçamento para essas startups, isso tudo? Não só as contas do Estado, como da Federação e dos demais estados têm sofrido dificuldade. Essa é a vantagem de ter grandes gestores e bons gestores. E a equipe econômica do Estado é muito competente e tem promovido, pelo menos, o equilíbrio das ações. Agora, dentro da ciência e tecnologia, assim como saúde e educação, a gente tem proteção constitucional. A saúde tem uma proteção constitucional mais elevada, mas em compensação tem um desafio gigantesco. E a ciência e tecnologia, ela tem 1% de proteção constitucional. Então, 1% do orçamento está garantido e protegido para as ações de ciência e tecnologia, o que facilita. Isso representa quanto no orçamento? Isso representa em torno de 200 milhões de reais ano no orçamento. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, Miguel Correia Júnior, que é do PT. Secretário, agora eu queria falar um pouquinho de política com o senhor. Anteontem, o senhor esteve com o ex-presidente Lula aqui em Belo Horizonte. Ele participou de um evento no Palácio das Artes, que foi o lançamento da segunda fase do Memorial da Democracia. E esse evento nos pareceu um palanque eleitoral. O PT não está antecipando muito essa disputa eleitoral, não? Olha, Rodrigo, primeiro eu acho que é bom registrar, na última reforma eleitoral, nós tivemos uma coisa que é a coisa mais sagrada, eu acho, no modelo político, que é acabar esse mito da antecipação do debate político. O debate político ele tem que estar na pauta todos os dias, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, que celebrar a democracia, especialmente por players e construtores dessa democracia, pode parecer sempre uma antecipação de um palanque. Agora, o debate político ele vai estar presente em todos os dias. Imagina no momento que o país está vivendo hoje, numa crise política tão sólida, a opinião do presidente Lula, em qualquer lugar que seja, ela é política e ela ecoará com muita retumbância pela força política que ele tem, né? E esse desafio do ano que vem, as eleições do ano que vem estão colocadas e isso naturalmente vai acontecer. O que eu acredito é que quanto mais debatido for, mais a população terá conhecimento e poderá tomar a sua decisão, né? Hoje, com o modelo eleitoral que a gente tem, de 45 dias de eleição apenas e 28 de TV e rádio, não será ali que a população irá conhecer os seus candidatos, naturalmente pelo longo processo de cada um tem na sua representação. Nós tivemos ontem a aprovação pelo Senado da reforma trabalhista. O senhor trabalha numa secretaria, trabalha numa pasta que é diretamente ligada à questão do trabalho. Que tipo de análise um secretário que é do PT, partido de oposição ao governo Temer, mas um secretário que trabalha diretamente com desenvolvimento econômico, ou seja, lida rotineiramente com os grandes empresários, que análise o secretário faz disso? Rodrigo, como um bom jornalista, sabe fazer boas perguntas, mas o que eu posso afirmar, Rodrigo, é que, de fato, a nossa legislação, não só pelo campo da legislação trabalhista, ela sempre teve grandes dificuldades e pouco avanço ao longo do prazo. O que me deixa entristecido é porque a construção dessa reforma, ela não foi construída e nem debatida, e não foi pensada pelo ponto de vista do trabalhador. Ela foi pensada exclusivamente pelo ponto de vista empresarial. Eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa Justiça do Trabalho, hoje, o ajuizamento das nossas ações trabalhistas está absolutamente fora da curva mundial, né? Então, nós temos um problema aí grave, mas ele não pode ser resolvido pelo único ponto de vista, né? Ele não pode ser resolvido exclusivamente pelo ponto de vista do empregador, né? E também tem que ser resolvido pelo ponto de vista do empregado. E, consequentemente, eu acho que esse debate não aconteceu. Esse debate não aconteceu, não foi permitido. Mas diante disso, o senhor
concorda de que justifica atitudes como a das senadoras tiveram ontem, ocupando a mesa diretora do Senado, evitando que houvesse a votação pelo menos por um período ali de 6 horas? Olha, a democracia tem regras, né? E as regras estão instituídas e cada um tem sua responsabilidade pelas atitudes, né? Eu, de fato, minha vida de parlamento está suspensa nesses últimos anos, né? E a ferramenta que a gente sempre usou sempre foi a argumentação e o debate, né? Agora, o que eu tenho percebido é que a grande maioria das vezes tem sido tolhido o debate dentro do Congresso. É um atropelo de maioria. Eu participei de votações, da gente ter 22 horas de votações, como a CPMF e outras votações, que nós ficamos 22 horas dentro do Congresso, né? E hoje não tem mais isso. Hoje é cortado, o tempo é cortado. Então, na verdade, se tira o direito do debate, que é o que eu afirmei na minha expressão anterior, que não foi ouvido em nenhum momento o ponto de vista de quem representa, em tese, os trabalhadores, né? Há uma necessidade gigantesca de uma inovação nessa legislação e é que todos nós somos favoráveis a ela. Tem um diagnóstico de que há um ajuizamento absolutamente fora da curva do mundo e que também nós temos que buscar uma solução, mas nós também temos que preservar garantias que foram construídas ao longo do tempo. Deputado, sobre os processos que correm contra o governador, tanto no STJ quanto no TSE, o senhor acredita que ele será afastado? O senhor acredita que ele vai estar elegível nas próximas eleições? Eu tenho convicção absoluta que ele estará elegível para as próximas eleições. Eu posso te afirmar, porque a única afirmação que nós podemos fazer é a partir do ponto dos conhecimentos dos fatos, né? E os fatos que eu posso afirmar aqui hoje são 2. O primeiro, que ele foi absolvido por 14-0 no único processo que foi levado a julgamento. Então, esse processo deixa claro que ele foi absolutamente inocentado, processo pelo qual ele foi condenado ao longo dos anos publicamente e agora teve a sua inocência comprovada. Além desse, não há nenhum outro com uma decisão final. Então, hoje ele está absolutamente habilitado para disputar qualquer processo eleitoral e qualquer eleição. Ele tem feito isso pelo Estado e mostrado que enfrentou uma crise das mais gigantescas. O que eu posso afirmar, e isso eu tenho muito carinho em poder afirmar nesse campo, que durante essa investigação toda que foi feita ao governador, por todas as formas, por todos os formatos, não foi encontrado nenhuma conta do governador, não foi encontrado nenhum patrimônio, não foi encontrado dinheiro em lugar nenhum, né? E ele não foi condenado a absolutamente nada. No restante, nós vamos responder na justiça, ele tem bons advogados para isso e vai provar mais uma vez que ele é inocente em todas essas acusações. Agora, isso de alguma maneira prejudica o andamento do governo, conviver de alguma forma com essa incerteza constante? Olha, eu não vou ser leviano de afirmar que essa pauta também não consome, né? Eu tenho convicção que quando ela explodiu em 2015, 2016, de fato, foram momentos muito duros e você, como um repórter, Rodrigo, presenciou algumas entrevistas do governador e que claramente se percebia isso, né? Agora, o governador, registra-se, é uma pessoa que construiu a história do Brasil, né? Então, ele lutou contra a ditadura, né? Foi um combatente na ditadura, foi um preso político. Então, ele sabe enfrentar os seus desafios, tem grandeza para enfrentar os seus desafios e tem mostrado isso mais uma vez. Tanto é que, num momento desse, de crise absoluta, inclusive no campo pessoal dele, né, o nosso Estado continua em pleno funcionamento, com toda a sua organização acontecendo, com os seus servidores recebendo dentro de um mês, enquanto os servidores do Rio de Janeiro têm 6 meses que não recebem, né? E o Rio de Janeiro, que é um dos estados, né, seguramente está entre os 2, 3 estados mais poderosos da nação, e nesse colapso absoluto, né? E nós não temos ainda outros dividendos que o Rio de Janeiro tem, e temos conseguido manter o Estado em funcionamento. Então... Secretário, a gente tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Tainá Miller. Ela pergunta o seguinte: de acordo com o que a imprensa tem noticiado, a cidade administrativa vai ser colocada à venda. Ela pergunta quem seria o potencial comprador da cidade administrativa, se seria a Codemig. A Codemig é uma empresa do Estado, né? Ela é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Então, ela é uma empresa do Estado de Minas Gerais. Agora, do governo do Estado de Minas Gerais. E, naturalmente, não será ela que vai. Agora, essa não é uma operação de venda, registra-se, né? Você cria um fundo público e você faz a transferência da cidade administrativa para esse fundo público. E esse fundo público, que é do Estado, vende-se títulos ao mercado e esse fundo público o Estado paga aluguel para ele. Então, quer dizer, é o Estado pagando aluguel para o próprio Estado. É uma operação financeira,
É quase uma operação, assim, se eu puder explicar muito simplificadamente, é quase uma tomada de empréstimo com título público lastreado na cidade administrativa. Secretário, nós estamos caminhando para o Me perdoe final. que essa não é minha área, Rodrigo, então talvez eu possa estar explicando simples demais e daqui a pouco o Zé Afonso briga comigo. Mas é até bom que essa explicação ela seja simples, secretário, porque esse assunto é de uma complexidade imensa. Eu, por exemplo, até citei recentemente aqui, eu estive na Assembleia uma semana atrás, conversei com 2 deputados que inclusive são da base, que me confidenciaram que votaram a favor do governo, votaram pela fidelidade ao governador Fernando Pimentel, mas não conseguiram entender a fundo o que significava o projeto. Então, essas explicações simples, elas facilitam, talvez se esses dois deputados estiverem nos ouvindo, talvez até tenha facilitado para que eles possam entender, porque, de fato, é um assunto muito porque complexo. Na simplicidade da explicação você cria um fundo, coloca os ativos do Estado nesse fundo, esse fundo vende títulos ao mercado, naturalmente você capta dinheiro com isso e o Estado paga aluguel ao próprio Estado, que o fundo é do Estado. Então... Para a gente encerrar, secretário, eu queria fazer uma última pergunta. A gente tem recebido muitos PMDBistas aqui e praticamente todos têm falado em candidatura própria, voo solo ao governo de Minas no ano que vem. A gente sabe que o governador Fernando Pimentel pretende se candidatar à reeleição. O que o secretário Miguel Correia Júnior espera do PMDB, que hoje está no governo, mas parece que às vezes não está? Olha, o PMDB é um grande partido e tem uma dimensão no Estado talvez até mais arraigada, mais profunda do que o próprio partido que eu represento, o PT. E o que eu posso afirmar é que nesses últimos 12 anos nós tivemos um parceiro incondicional em todas as situações. Registra que esse parceiro, inclusive, esteve ao nosso lado enfrentando como opositor aos governos Aécio e Anastasia. E esse partido foi o PMDB. Nós tivemos tanto o PMDB quanto o PCdoB, uma aliança profunda e estreita num enfrentamento ao PSDB no governo, consequentemente na construção desse governo, numa eleição de 2014 e na continuidade desse governo. Então, de novo, especialmente na posição que eu ocupo, o que eu posso debater são os fatos. E os fatos o PMDB é nosso aliado estratégico. Nós damos essa importância ao PMDB, porque de fato é o partido mais importante dessa aliança, e nós queremos manutenção dessa aliança, e eu acredito muito no presidente Adal Clever, que tem feito esse trabalho da manutenção dessa aliança e tem construído essa relação sólida com a gente. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, Miguel Correia, obrigado pela presença. Ainda quer destacar mais alguma coisa? Eu quero, Rodrigo. Eu quero sim, que eu quero fazer um chamamento. Primeiro, agradecer muito Delma, Rodrigo, Palhares, Ana Luísa, Tito, a toda a equipe do jornal O Tempo, que me recebe, Super Notícia, com tanto carinho, a grandeza que tem. É um jornal de muita profundidade popular, então isso é muito especial poder falar para a população. Mas eu quero destacar uma coisa, que é o meu papel agora, que eu preciso de cumprir também, que é o seguinte: eu vou resumir de uma forma muito simplificada as ações da nossa secretaria. Você que tem uma boa ideia, procure a secretaria, que nós queremos transformar a sua boa ideia numa grande empresa. Nós vamos transformar fazendo isso com financiamento. Você não terá que pagar aluguel, não terá que pagar água, não terá que pagar luz, não terá que pagar internet. Você receberá investimento do governo do Estado na sua empresa e nós vamos transformar a sua ideia numa empresa, fazendo dela geradora de trabalho, geradora de emprego, geradora de impostos e geradora de riquezas para o dono dessas ideias. Pode procurar por qual canal, secretário? Você pode procurar pelas universidades, que nós estamos construindo o Startup Universitário, que é uma aceleradora dentro da universidade. Inclusive aqui eu faço chamamento às universidades que ainda não se habilitaram para fazer esse modelo. Nós estamos com quase todas as universidades federais, aqui em Belo Horizonte com as principais privadas também, boa parte das privadas no estado. Então esse é um formato dentro das universidades. E o outro que nós estamos realizando é em algumas prefeituras. Então a gente contrata professores universitários e monta essa aceleradora na prefeitura e capta as boas ideias. Além disso, um outro que é sensacional, Rodrigo, e eu acho que essa é a grande diferença que nós temos para os americanos, porque os americanos são formados, e olha que eu sou muito mais o Brasil, mas ele tem formação da sua juventude ensinando a ser empreendedor. Então o menino com 7 anos de idade, ele monta uma barraquinha de limonada e vai vender limonada. Depois ele vai vender os produtos da garagem. E nós brasileiros não, nós principalmente aqui estamos sentados, talvez os nossos pais e mães insistiram muito com a gente, você tem que estudar para você passar num concurso público, né? E eu quero falar para os pais e para as mães que eles estão desatualizados.
Então, eles têm que estudar para você ser um grande empreendedor do nosso estado. E se você quer ser um grande empreendedor do nosso estado, nós estamos preparados para te receber e transformar a sua ideia numa grande empresa. E o último detalhe, que é levar esse programa também para todos os nossos alunos do ensino médio. Então, a gente está levando esse programa também para os nossos alunos de ensino médio. Os nossos alunos, nós vamos para as escolas do ensino médio público, da rede estadual, levar a captação de ideias que tem de projetos empreendedores e fazendo com que esses alunos da nossa escola pública tenham acesso a construir uma grande empresa também.